depois desta apresentação, o O será acrescentado e os artigos vão voltar a ser publicados na revista Filmar. Dovalina, obrigado por esta oportunidade. Enquanto o reverendo Elbin não concluir que minha esposa ainda é jovem, eu não acrescento O. Oh, não. A Yolanda é uma jovem muito bonita. Tá certo. Bom, nosso assunto de hoje é missões brasileiras hoje. Eu estou fazendo uma pesquisa sociológica sobre o que chamo de exportação da religião evangélica brasileira. A religião evangélica brasileira é exportada por duas vias: pela via dos missionários que vão para qualquer lugar do mundo e pela via das igrejas na diáspora brasileira. Portanto, o meu enfoque hoje não vai incluir as missões transculturais dentro do país, as missões indígenas, etc., embora eu preze muito esses trabalhos também. Mas eu não vou falar desses trabalhos hoje. Primeiro eu quero falar sobre as missões brasileiras no contexto da globalização do cristianismo. A gente pode colocar as missões brasileiras dentro de vários contextos. Primeiro, o contexto do projeto cristão global. A gente sabe que o cristianismo, desde o início, tem um projeto global. No dia de Pentecostes, as pessoas de várias nações em Jerusalém ouviram os apóstolos pregarem. Cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. E esse princípio básico do cristianismo, a traduzibilidade do cristianismo, é um dos fundamentos das missões cristãs. A traduzibilidade. Também no livro do Apocalipse a gente lê sobre a Nova Jerusalém, que tem todas as tribos e nações e línguas. E aí a gente vê que os reis das nações trazem a honra e riqueza de seus países para a Nova Jerusalém. Um projeto global que incorpora a diversidade cultural, a diversidade linguística, incorpora as realizações culturais limpas do pecado, obviamente, no reino final. Esse é o projeto global cristão. O cristianismo tem um projeto global, mas ao contrário de outros projetos globais, não é de uniformidade global. É um projeto universal que incorpora as particularidades. Por assim dizer, o cristianismo contempla o sacerdócio de todas as culturas. Todas as culturas são igualmente válidas para serem veículos para se chegar a Deus e comungar com Deus. Diferentemente do Islã, que tem uma outra política, digamos assim, com relação à língua, cultura e a seu processo de expansão. Então, o ideal cristão é de uma comunidade global na qual só atingimos a plenitude de Cristo aprendendo uns com os outros. Nós precisamos, para chegar à maturidade cristã,
dos nossos irmãos do outro lado do mundo, e eles precisam de nós. Como diz um autor, Cristo cresce quando mais uma cultura abraça o Evangelho e passa a ler o Evangelho através de suas próprias perguntas culturais. Cristo cresce com esse processo. Como alguém já disse, o comentário definitivo sobre o Evangelho de João só poderá ser escrito depois da conversão da Índia, porque os indianos vão ter uma sensibilidade toda especial com esse Evangelho. Existe uma obra da igreja primitiva, do século II ou III, que diz o seguinte sobre os primeiros cristãos. Para eles, para o cristão, cada país estrangeiro é como se fosse sua pátria. E cada pátria é como um país estrangeiro. Impressionante essa frase. Cada país estrangeiro é como uma pátria. E cada pátria como um país estrangeiro. A identidade internacionalista dos primeiros cristãos, que eu acho que bem poderia servir como lema para o cristão global do século XXI. Depois precisamos colocar as missões brasileiras no contexto da globalização efetiva do cristianismo no século XX. Ao longo do século XX, o cristianismo, em termos de adesão nominal, pessoas que se chamam de cristãs, o cristianismo ao longo do século XX nem cresceu nem diminuiu. Manteve mais ou menos o mesmo patamar. Mas houve uma mudança fundamental na composição dessa comunidade. Houve uma mudança no centro de gravidade do cristianismo. Da Europa e dos lugares povoados com pessoas que saíram da Europa gerações atrás, o centro de gravidade do cristianismo passou a se localizar no terceiro mundo. Hoje em dia, o cristianismo é principalmente uma religião de pobres. Um autor diz, numa frase muito sucinta, que ao mesmo tempo em que o Ocidente se tornou pós-cristão, o cristianismo se tornou pós-ocidental. E nós temos que ter consciência disso. Nós vimos, principalmente na segunda metade do século XX, a rápida cristianização da África ao sul do Saara, a constituição de mini-cristandades entre muitas minorias étnicas na Ásia, a pujança do cristianismo na Coreia, os sinais muito promissores tanto na China como na diáspora chinesa, e também a gente vê que hoje a Oceania é o continente mais cristianizado do mundo. Em termos de cristianismo evangélico, estima-se, numa estimativa realista, que entre 5 e 6% da população mundial é de cristãos evangélicos. Um número, obviamente, altamente praticante e com uma distribuição verdadeiramente global. Entre os países mais fortes dessa comunidade evangélica global, nós temos Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Nigéria, Gana, Coreia do Sul, Filipinas, etc. Como eu falei, é uma religião que é principalmente dos pobres. A expansão dessa religião evangélica tem sido basicamente uma expansão nacional, feita por nacionais, fortemente de tendência fortemente pentecostalizada, e também essa religião do sul do mundo, né, da América Latina, África e Ásia, é também cada vez mais importante no norte do mundo, nas cidades da Europa e da América do Norte, com os imigrantes do sul.
Em terceiro lugar, podemos colocar as missões brasileiras no contexto das características dessa globalização do cristianismo. É uma globalização de baixo, não de cima. Uma globalização popular, sem poder político. Uma globalização policêntrica, de vários centros, não de um único centro. A expansão foi especialmente forte na era pós-colonial, não na era colonial. E certamente não se reduz à influência do fundamentalismo protestante norte-americano, como alguns dizem. No entanto, os missionários com certeza foram fundamentais, missionários de fora, como catalisadores. Os missionários, sim, foram extremamente importantes nesse processo, mas muitas vezes apesar de si mesmos. Muitas vezes o que aconteceu não é um pouco o que eles esperavam, é o contrário. Os lugares que deram certo, muitas vezes são os lugares que eles não esperavam que dessem certo e vice-versa. Muitas vezes as coisas que eles ensinaram não são as coisas que hoje são praticadas, porque a mensagem foi filtrada pelos nacionais. A Bíblia foi lida através de outros olhos. E nem sempre as agendas missionárias foram cumpridas nas igrejas que surgiram. Então, graças a Deus, os missionários perderam o controle, porque Deus tinha outros planos. O poder da mensagem sempre foge do controle do seu propagador. Um autor contrasta a expansão do cristianismo e a expansão do islamismo, historicamente. Ele diz que o Islã se expande de forma progressiva. É uma expansão progressiva, a partir de um centro que é sempre o mesmo, na Arábia. E vai se expandindo em círculos concêntricos. Por outro lado, o cristianismo tem historicamente uma expansão seriada. O centro do cristianismo vai pulando de lugar para lugar ao longo da história. E muitas vezes um lugar que já foi forte entrou em declínio. Egito, Síria, muitos lugares que já foram grandes centros do cristianismo, hoje ninguém associa com o cristianismo. Então nós temos ao longo da história uma série de lugares pós-cristãos, por causa dessa expansão seriada do cristianismo, que vai pulando de galho em galho. E o que a gente assistiu no século XX, em que o centro do cristianismo se transferiu do norte do mundo até o sul, é mais um exemplo desses pulos. E esse padrão de expansão seriada tem uma série de implicações. Uma das implicações é que não existem culturas sagradas no cristianismo. Sempre há avanços e recuos. A cristianização de qualquer lugar é sempre precária, sempre pende por um fio. Por isso nós temos que parar de pensar no cristianismo de uma forma territorial. O cristianismo foge de todas as tentativas de prendê-lo territorialmente. Também hoje os fluxos globais cristãos não espelham os fluxos do poder econômico e político e militar do nosso mundo. Cada vez mais se distanciam. E no mundo em globalização e com o cristianismo já globalizado, a missão não é mais daqui para lá, mas de todo lugar para todo lugar. A globalização favorece isso. As opções culturais e religiosas estão cada vez mais disponíveis em qualquer lugar. E também a doutrina bíblica aponta para isso. A doutrina dos dons do Espírito Santo, em que ninguém é omitido,
Todo mundo recebe algum dom para contribuir à comunidade cristã. Todo mundo tem algo a contribuir. Todos os cristãos em qualquer parte do mundo. Essa expansão seriada, a meu ver, combina com a natureza do Deus bíblico. Os profetas estavam sempre avisando o povo de Israel a não confiar no fato de estarem na terra prometida, de terem o templo e objetos sagrados. Não, se vocês não se arrependerem, vão para o exílio. Não adianta tentar tomar posse de Deus. Deus é que toma posse de nós. A parábola da vinha, no Novo Testamento. A vinha será dada a outros que mostrem os frutos do reino de Deus. É esse mesmo padrão. Deus nunca está preso a quem Ele já chamou, mas que não está mostrando os frutos. Deus nunca é posse nossa. E por causa desse padrão de mudanças seriadas na história cristã, sempre houve muita diversidade ao longo da história cristã. Muita diversidade cultural. E hoje o que a gente vê é uma acentuação dessa tendência. O crescimento das missões evangélicas do sul global, né? O movimento missionário moderno se originou na ideia territorial da cristandade, indo de uma parte do mundo já cristianizada para uma parte não cristianizada. Hoje, essa ideia, esse conceito territorial tem que ceder a um conceito mais sutil de fluxos complexos, fluxos múltiplos, paralelos, né, que se cruzam, que vão em todas as direções. Finalmente, nós precisamos colocar as missões evangélicas brasileiras no contexto da exportação de outras correntes religiosas brasileiras. Eu lamento informá-los, mas não é só a religião evangélica que é exportada. Existem mais ou menos 1.800 missionários católicos brasileiros no exterior. Um número pouco inferior ao número de missionários evangélicos. Eles também presenciaram um aumento nesses últimos anos. As religiões afro-brasileiras também são exportadas. Sem falar, obviamente, da exportação religiosa brasileira mais influente no exterior, digamos, o maior missionário brasileiro da atualidade, que é o Paulo Coelho. Mesmo assim, a religião evangélica se exporta mais do que todas essas outras correntes. Realmente, os evangélicos se destacaram no seu trabalho de exportação. O segundo ponto no meu roteiro aí, o Brasil entre os novos países enviadores de missionários evangélicos. Essa mudança de gravidade do cristianismo mundial causou também uma mudança de direção nos fluxos globais. Os antigos fluxos unilaterais daqui para lá foram substituídos pela policentricidade de uma fé globalizada. Então nós temos hoje uma série de novos países enviadores de missionários evangélicos. Entre eles a Coreia do Sul, que se destaca, o Brasil, as Filipinas, a Índia, a África do Sul, Gana, Nigéria, Guatemala, Argentina, Costa Rica. Apesar do declínio do esforço missionário a partir da Europa, os países tradicionalmente protestantes da Europa, os Estados Unidos ainda lidera como enviador de missionários protestantes.
mas o segundo país hoje é a Coreia do Sul. E outros centros enviadores, como o Brasil, estão chegando perto de alguns países tradicionais, como o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha e os países escandinavos. Os fluxos globais complexos do cristianismo evangélico de hoje podem ser ilustrados, por exemplo, pelos missionários coreanos na Rússia, um número enorme de missionários coreanos lá. Ou, por exemplo, pelo missionário Naga, da Nagalândia, no nordeste da Índia, fronteira com a Birmânia, que foi enviado recentemente para Burundi, no centro da África, do centro da Ásia para o centro da África. Ou, por exemplo, o caso de uma igreja brasileira que abriu uma igreja em Moscou, na Rússia, onde um paquistanês se converteu e esse paquistanês voltou para o Paquistão e ajudou a implantar essa igreja lá no Paquistão. Do Brasil para a Rússia, para o Paquistão. Esse é o tipo de fluxo que nós temos hoje. Além do mais, o cristianismo do sul do mundo está cada vez mais importante no norte, com o declínio do cristianismo entre as populações nativas da Europa. As igrejas africanas, por exemplo, na Europa, cada vez mais se veem como enviados por Deus para o vale de ossos secos, que é a Europa, como missão de reevangelizá-la. Isso me parece ser uma volta aos primeiros séculos do cristianismo. Nos primeiros séculos, os pobres evangelizaram os ricos. Jerusalém evangelizou Roma e não vice-versa. A periferia do império evangelizou o centro. A era do movimento missionário clássico, protestante, dos grandes centros do poder mundial, século XVIII, XIX e XX, foi a exceção na história do cristianismo e não a regra. E hoje nós estamos voltando à regra, que é de fluxos cristãos distantes dos fluxos do poder mundano. A periferia, como diz um autor falando sobre a globalização cultural, na cultura a periferia dá o troco, e na religião também. Quero falar brevemente sobre a história das missões brasileiras. A história das missões brasileiras. A gente pode dividir a história das missões evangélicas brasileiras em 3 fases. A primeira fase é de departamentos missionários, juntas missionárias, criadas pelas denominações históricas recém-nacionalizadas. Então, por exemplo, quando a Convenção Batista é organizada, a Convenção Batista Brasileira, em 1907, logo declara que chegou a hora de iniciar o movimento para além das fronteiras nacionais. Os primeiros missionários são enviados em 1911, tanto por batistas como por presbiterianos. Por sinal, seria interessante pensar para 2011 em alguma, marcar esse centenário, eu acho. Esse esforço denominacional, já nos anos 60, está defasado, com o crescimento e a diversificação do mundo evangélico. Então, a segunda fase começa nos anos 60, marcada por iniciativas de alguns missionários estrangeiros, britânicos, australianos, americanos, entre outros, em transformar as suas agências, digamos assim, importadoras, em agências exportadoras, baseado numa percepção do Brasil como uma potência missionária grande. E, além disso, ocorrem já nos anos 70 as primeiras reuniões do que veio a se tornar a MTB. A terceira fase começa no final dos anos 70 e se consolida nos anos 80, com o surgimento em larga escala de agências
brasileiras de envio missionário, além também de filiais brasileiras de algumas agências estrangeiras, que também tiveram um papel importante. Em 89, havia uns 400 missionários brasileiros no exterior. Já em 94, mais de 1.000. Então, o início dos anos 90 foi um momento de grande expansão. Hoje, podemos fazer uma estimativa de em torno de 2.500 missionários evangélicos brasileiros no exterior. Eu quero frisar aqui que eu não estou usando somente os dados da CEPAL, porque, além desses dados terem a complicação de falar de missionários dentro do país, eles não contemplam uma série de denominações brasileiras que enviam missionários para o exterior. Por exemplo, a Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Congregação Cristã, Renascer em Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, a Casa da Bênção, a Igreja Internacional da Graça de Deus. E não me diga ninguém que esses aí não tem nada a ver com o evangélico, que na hora das estatísticas nós queremos incluí-los, né? Na hora de dizer que tem tantos evangélicos no país, a gente quer incluir essas igrejas. Então não vamos brincar de excluí-los agora. Desses 2.500 missionários evangélicos brasileiros, mais ou menos 90% são enviados por agências missionárias ou denominações fundadas no país, fundadas no Brasil, agências nacionais. Apenas uns 10% são enviados por filiais brasileiras de agências internacionais. Vão para mais de 80 países diferentes, mais ou menos 40% vai para a América Latina, quase 20% para a África, outros quase 20% para a Europa, que é uma inversão significativa dos fluxos históricos. Existem talvez em torno de 100 missionários evangélicos brasileiros no Reino Unido hoje. Quase 80% de todos os missionários brasileiros vão trabalhar em contextos de fala portuguesa ou espanhola. Mas também, cada vez mais, vão para contextos mais distantes. Em torno de 18% vão para a chamada janela 1040, que, aliás, é mais do que a proporção de missionários americanos que vai para a janela 1040. Então, isso é uma história rapidíssima desse fenômeno. Bom, e a sociologia desse fenômeno? O que a gente pode falar? Em primeiro lugar, como é que a gente pode... Quais são os fatores que influenciaram e ainda influenciam a curva de crescimento do esforço missionário? É interessante que, claro que fluxos de câmbio influenciam, né? A desvalorização do real depois de 99 teve um efeito inegável. Por outro lado, o maior crescimento foi antes da implantação do real em 94, na época da hiperinflação. Então, não é só o câmbio nem o crescimento econômico que influi. Existem outros fatores independentes que têm o seu papel. Em certo momento, sem dúvida, um papel catalisador importante foi feito por alguns missionários estrangeiros trabalhando no Brasil. Em termos de conscientização e também em termos de libertar o conceito de missão transcultural do modelo de transplante denominacional. E também, obviamente, o boom de missões reflete a confiança que veio com a evidência do crescimento interno no país. É uma nova independência, a autoconfiança de se ver não mais como os confins da terra. Quem se vê, a igreja que se vê como os confins da terra, não se exporta, porque se vê como o fim do processo. Mas quando os confins da terra passam a se ver como um novo centro,
aí exportam. Então, é uma nova maneira de se ver dentro da história da salvação. Um novo centro a partir do qual outros confins da terra serão atingidos. A gente não pode deixar de levar em conta que fatores do mercado de trabalho também influenciam. É interessante que na Coreia, onde a igreja cresceu rapidamente até 1990, depois parou, o movimento missionário continuou crescendo, até cresceu mais ainda. Em parte, eu creio, porque você tinha muita gente nos seminários que depois não teve onde ir nas igrejas, porque as igrejas já não estavam se expandindo na Coreia. Então, exportá-los para fazer missão fora foi uma solução para esse excesso de contingente, por assim dizer. Também fatores geopolíticos. Sem dúvida, a independência das ex-colônias portuguesas nos anos 70 deu um grande impulso à ideia de missões a partir do Brasil. Bom, e as agências missionárias? O que a gente pode falar? Existem, obviamente, maneiras diversas de fazer missão. Existem agências denominacionais, agências transdenominacionais, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Existem pessoas que são enviadas sem uma agência, mas apenas por uma igreja local. Existem iniciativas individuais, pessoas que vão sozinhas com alguns amigos apoiando. E existem, obviamente, os fazedores de tendas, as pessoas profissionais autossustentadas. Então, pode haver muitas modalidades. O que a gente pode observar ao longo da história é um padrão de inovação por parte de agências transdenominacionais, que depois essas inovações são, por assim dizer, copiadas e reapropriadas por agências denominacionais. Inclusive, depois disso, as agências interdenominacionais passam, às vezes, a sofrer apertos. A liderança de muitas agências ainda está na fase do fundador carismático, né? Mas existe também uma conscientização crescente de problemas que leva a críticas que incentivam o surgimento de funções especializadas, ou seja, um processo dessas agências se tornarem mais complexas e mais sofisticadas e menos dependentes do fundador carismático. Existem agências que selecionam com muito cuidado as pessoas que enviam, e outras agências que basicamente aceitam qualquer um, ou seja, qualquer um que se diga chamado. Inclusive, aqueles que aceitam qualquer um criticam os outros, dizendo que isso é elitismo em missões. Não aceitar basicamente qualquer pessoa, mas insistir que passe por longas etapas de formação antes de ir, pode ser uma forma de elitismo. Pode impedir que certos setores sociais mais baixos e setores educacionais mais baixos possam participar do esforço missionário. Então, existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Nesse campo complicado, obviamente, a AMTB tem tentado jogar um papel muito importante. Mas como a membresia da AMTB é inteiramente voluntária, sempre há agências interdenominacionais e denominacionais que não querem saber dela, já que ela não pode validar o status de ninguém. Ela não tem monopólio junto a algum governo nacional ou internacional para validar o trabalho de ninguém. Nesse sentido, a AMTB nunca pode pretender abranger o campo todo. Nesse congresso agora, um largo setor do esforço missionário evangélico brasileiro não está representado. Em terceiro lugar, a produção social do missionário brasileiro. Quem é o missionário brasileiro em termos sociais?
em termos de gênero, idade, situação familiar, transfundo social, religioso, nível educacional, experiência profissional e outras coisas. Interessante que no começo havia uma predominância bastante grande de mulheres solteiras. Até certo momento, depois a proporção de casais aumentou, mas ainda as mulheres estão em maioria. Sem dúvida, como no movimento missionário ocidental clássico, isso é devido a limitações de gênero sobre o seu papel dentro das igrejas. Pelo menos no campo missionário, sobretudo em situações pioneiras, elas podem fazer coisas que as denominações estabelecidas aqui não aceitam. Existe um número grande de missionários brasileiros, digamos, de estratos sociais inferiores, muitos de origem rural ou de cidades pequenas do interior e sem educação superior. Algumas vozes críticas, portanto, dizem que isso torna o campo missionário uma carreira alternativa para pessoas que não têm outras oportunidades. E mesmo o missionário que logo desiste, pelo menos volta, talvez sabendo um pouco de inglês, talvez de uma outra língua, uma experiência transcultural, e aumentou a sua possibilidade de profissional. Por outro lado, outros dizem que essa crítica não procede, que essa crítica é elitista. Na realidade, as agências tendem a se segmentar na sua composição. Algumas aceitando pessoas de nível social e educacional inferior, outras exigindo mais nível, em virtude da formação que exigem. Uma tendência é para os fazedores de tendas, pessoas profissionais, bivocacionais, e isso obviamente tem muitas vantagens, sobretudo em países difíceis e povos não alcançados. Mas também tem outras vantagens, mesmo em países abertos, uma maior integração com a população local e uma fonte alternativa de apoio financeiro. O efeito colateral disso, dessa tendência para o profissional, o fazedor de tenda, é de colocar o campo missionário fora de alcance de largos setores da comunidade evangélica brasileira, que é desproporcionalmente pobre e sem educação formal. Em quarto lugar, a lógica da dispersão. Para onde vão os missionários brasileiros e por quê? A gente viu que eles vão, sobretudo, para países ou para trabalhar com minorias em outros países, com semelhanças culturais e linguísticas com o Brasil, América Latina, a Península Ibérica, os países de fala portuguesa na África. Mas também os 18% para a janela 1040, uma proporção favorável com relação à proporção de americanos e de canadenses que vão para aqueles destinos. Passo agora para falar sobre missões. Como estamos no tempo? Eu queria só 37. Rapidamente, quero falar um pouquinho sobre as missões e a emigração brasileira. As missões e a imigração brasileira, que é o ponto 5. Hoje nós temos uma diáspora brasileira no mundo de entre 2 e 3 milhões de pessoas. Estados Unidos, Paraguai, Japão, Europa Ocidental são os destinos principais. A composição varia de país para país e, portanto, também a força evangélica entre essa população varia. A grande maioria pratica a sua religião em contextos especificamente brasileiros. Mesmo em Portugal se cria igrejas evangélicas brasileiras, né? Na diáspora, as igrejas evangélicas têm uma presença maior, muito maior, do que as outras correntes religiosas brasileiras, inclusive a Igreja Católica.
Mas essa presença evangélica não é uma transposição completa do campo evangélico no Brasil. É mais pentecostalizada. Eu não vou falar aqui dos problemas específicos das igrejas brasileiras na diáspora, mas somente no que tange as possibilidades de impacto para fora da comunidade evangélica, sobre os países onde eles estão. Na teoria, as igrejas da diáspora brasileira poderiam ser veículos missionários muito importantes, pois em termos raciais, culturais e até econômicos, o Brasil é uma ponte, né, entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. A diáspora brasileira também é o Brasil que ganha em moeda forte. E, nesse sentido, poderá ter uma função missionária muito importante. Também a diáspora brasileira nos países avançados representa a maior comunidade evangélica do sul do mundo, estabelecendo uma presença, no caso dos Estados Unidos, entre a maior comunidade evangélica do norte do mundo, ou no caso da Europa, na Europa descristianizada, ou no caso do Japão, o Japão sempre resistente ao cristianismo, né? Mas na prática, até agora, o desejo de impactar a sociedade ao redor raramente se concretizou, mesmo em Portugal, onde não há, em princípio, barreira linguística. Não se conseguiu fazer grandes coisas nesse sentido ainda. A diáspora não transbordou do seu gueto, digamos assim. Isso, em parte, sem dúvida, é devido às motivações mistas e até situações éticas ambíguas que prevalecem tanto entre pastores como entre membros de igreja na diáspora. Eu diria que a diáspora brasileira é um faroeste espiritual e eclesiástico. É uma doidice só. Os defeitos da classe pastoral são magnificados na diáspora. Acontece de tudo. Eu falei isso para quem se choca com isso. Eu falei isso com todas as letras recentemente numa reunião de igreja, líderes, pastores brasileiros na região de Boston, nos Estados Unidos, e eles concordaram em gênero, número e grau. Há muitíssimas igrejas brasileiras na diáspora, não tanto porque a demanda é alta, mas porque há muito incentivo para a oferta. Muitos pastores e denominações que querem um pedaço do Brasil que ganha em moeda forte. E por isso há muitíssima divisão, muito rodízio de membros. As igrejas diaspóricas estão sempre em fluxo por causa da chegada de novos membros e assim por diante. São muito mais instáveis do que as igrejas aqui. E se elas não anteciparem as mudanças que inevitavelmente virão, elas vão pagar caro por isso depois. Alcançar a população nativa do país onde eles estão é frequentemente citado, mas na verdade é quase sempre a 10ª prioridade. E a gente sabe o que acontece com a 10ª prioridade, né? Nunca se chega a realizá-la. Tem que superar também a ignorância e preconceito sobre o país onde estão e sobre a herança eclesiástica. Eu já ouvi coisas espantosas nesse sentido. Pessoas que não falam a língua do país onde estão, mas já sabem que as igrejas lá não prestam e que o país é isso e aquilo. Por outro lado, às vezes nos Estados Unidos a tentação é a contrária. É de idolatrar as igrejas evangélicas de lá, sem perceber as enrascadas em que elas estão metidas. Às vezes se diz que, bom, na segunda geração, os filhos nascidos lá que vão fazer esse trabalho. Eu espero que sim, mas não é inevitável que a segunda geração tenha impacto na sociedade maior. O efeito pode ser o contrário. A segunda geração pode se secularizar, pode perder a fé, ou pode manter a fé, mas dentro do gueto, mesmo falando a língua do país, mas ainda dentro de um gueto cultural.
Daí é necessário que haja iniciativas intencionais para que as coisas aconteçam. Deixa eu passar a falar sobre o sexto ponto, então. Significado das missões brasileiras para o cristianismo global. E aqui eu quero falar especificamente da Europa. Eu acho que faltou, nesse negócio aqui, que eu acho, né, que tem indígenas brasileiros, asiáticos e africanos. Faltou um europeu. A Europa é excepcional em termos de religião. A Europa se descristianizou, muitos dizem que está se secularizando, outros dizem nem tanto. Não é bem a secularização, mas é a adoção de uma religiosidade difusa e cada vez mais não cristã, né, distante dos padrões cristãos. Longe da Europa ser modelo para o que vai acontecer no mundo inteiro com a modernização, alguns autores hoje dizem justamente o contrário. A Europa é tão diferente em termos religiosos que tanto não vai influenciar o restante do mundo, como o restante do mundo não vai conseguir influenciar a Europa. Isso levanta a questão da possibilidade da Europa ser recristianizada através de cristãos do terceiro mundo. Eu acho que há várias maneiras em que isso pode acontecer. As igrejas diaspóricas podem transbordar. Pode haver uma imitação seletiva por parte de igrejas nativas. Pode haver a missão direta. Há alguns exemplos interessantes no Reino Unido, por exemplo, de missão direta com as populações nativas por parte de missões brasileiras. Uma igreja, novamente vocês não vão gostar, mas tem a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tem uma missão muito interessante chamada Ide às Nações, que tem o lema, os netos ajudando os avós, né? Nós somos os netos espirituais dos missionários que vieram no século XIX de lá e estamos voltando para ajudar os descendentes que perderam a fé nesse ínterim. Também a Associação Presbiteriana de Missões Transculturais trabalha em parceria com a Igreja da Escócia e assim por diante. Então, há várias maneiras em que o cristianismo do sul do mundo pode influenciar o cristianismo do norte. Alguns pastores ingleses, cansados de tentar tudo e não dar certo, decidiram convidar brasileiros, pastores brasileiros, para ajudá-los. O que eles procuram? Eles me disseram que eles veem nos brasileiros uma qualidade de vida comunitária, uma capacidade relacional, a expressividade, uma coisa que atrai as pessoas. Vem também o entusiasmo, o poder espiritual, a experiência do mover de Deus, o otimismo em relação ao crescimento da igreja. Também a questão musical. Mas, por outro lado, também apontam alguns problemas de insensibilidade cultural, a tendência de andar em bando, né? E alguns que obviamente dificulta a adaptação cultural, não é? Se você está sempre em gueto, em bando, você não se adapta culturalmente. E também apontam alguns casos infelizes de, digamos assim, pastores gananciosos. Deixa eu passar então para a conclusão, o último ponto, já que meu tempo... Eu creio que a religião evangélica tem grandes chances de florescer no mundo globalizado. Um mundo caracterizado pela desterritorialização, pelo pluralismo e pelo voluntarismo na religião. Na medida que essas coisas se expandem, o cristianismo evangélico também vai se expandir. E eu acho que é bem provável que em muitos lugares do mundo, não em todos, né, as perspectivas para o crescimento evangélico sejam extremamente positivas. A perspectiva é boa porque o cristianismo evangélico se encaixa com tendências importantes da globalização.
mas tem que evitar qualquer mentalidade de choque de civilizações. Já ouvi alguns comentários aqui que vão mais nessa linha de choque de civilizações. Isso é desastroso para a expansão evangélica. Até mais ou menos 1500, o cristianismo se expandiu em boa parte de baixo. Se expandiu desvinculado do poder. E agora, no mundo contemporâneo, a gente volta a isso. A gente vê uma separação crescente entre poder econômico-político e atividade missionária. E isso eu vejo como muito positivo. É evidente que há problemas, e aqui a gente termina com uma discussão de alguns problemas no campo missionário. Já se constatou um nível muito alto de desistência, principalmente na primeira metade dos anos 90. Mas o estudo que estudou isso só ouviu o lado das agências, não ouviu o lado dos indivíduos envolvidos, dos missionários. E eu acho que seria muito importante ouvir mais os relatos dos próprios missionários sobre por que desistem, ou por que outros pensam seriamente em desistir, mas não desistem. Isso incluiria não apenas problemas financeiros, mas também de apoio pastoral e também da política interna, eu creio, das agências. No começo do boom missionário, os brasileiros foram incentivados a acreditar que a sua mistura cultural e racial os preparava muito bem para fazer missão transcultural. Eu não creio que seja verdade. O Brasil é um país de mistura racial, mas pouca gente tem contato frequente com pessoas de outras culturas e línguas. Pelo contrário, a facilidade em romper barreiras e em fazer amigos pode apenas levar a erros mais rápidos. Nada substitui a sensibilidade cultural. Justamente nos países de fala portuguesa, onde as coisas deveriam ser mais fáceis, tem havido mais problemas. Há muito ressentimento entre líderes evangélicos daqueles países com relação ao trabalho missionário brasileiro. Não de todos, e os bons trabalham duro para superar essa visão negativa. É evidente que a MTB tem tentado falar dessa questão de controle de qualidade, padrões de qualidade. Só que é impossível fazer isso, é impossível controlar a qualidade dos missionários que vão, porque é impossível controlar a oferta, né? Sempre vai haver a possibilidade de ir sozinho ou de ir por uma outra missão que não faça parte da MTB. Então, não tem monopólio que permitiria controlar efetivamente a qualidade nesse sentido. E os brasileiros, os missionários, como portadores da brasilidade? Em geral, todos os missionários que eu entrevistei me disseram: olha, a identidade brasileira é extremamente positiva para fazer missões. Porque o Brasil é visto como um país pacífico, que não faz guerra, que ganha a Copa do Mundo, né? Um país que foi colonizado, né? que é oprimido, e isso abre portas e conquista corações. E tudo isso é verdade. Por outro lado, essa visão positiva pode funcionar em sentido contrário quando os missionários internalizam demais essa visão positiva e a utilizam contra os nativos do país. Para citar um missionário, os africanos não têm o mesmo conceito de casamento e fidelidade como os brasileiros. A família não é levada a sério na África.
Os luxemburgueses são frios, racistas e fechados, e assim por diante. O jejum do Ramadã expõe as pessoas ao diabo e outras coisas mais. Mas, felizmente, há uma variedade nesse sentido. Por exemplo, uma série de reações de missionários brasileiros diante dos ataques terroristas de 2001. Alguns, que a gente pode chamar de otimistas inveterados, ou talvez líderes ingênuos, né, escandalosamente ingênuos, disseram: agora é a hora de investir em missões no mundo muçulmano, porque o mundo muçulmano está aberto, né? Está fracionado, 30% apoia Bin Laden e o resto está aberto ao Evangelho. Outros analisaram de um ponto de vista estratégico. Agora os missionários ocidentais não vão poder entrar, então é a nossa vez. Mas outros tiveram uma análise mais profunda, e eu cito um. As políticas americanas não ajudam, e a participação dos evangélicos americanos é demasiado pró-Israel. Nós não temos dificuldade em assumir uma posição que não é a favor sempre de Israel. Nós repudiamos os ataques terroristas, mas nós temos que reconhecer que não aconteceram num vácuo histórico. O Ocidente tem que refletir sobre as suas políticas internacionais e abandonar o padrão duplo que aplica quando não há interesses econômicos ou políticos em jogo, e assim por diante. Bom, a missão não se faz impunemente. A hora de começar a fazer missão transcultural é uma hora de repensar a compreensão do Evangelho. É um momento teológico tenso. Novos contextos que provocam novas perguntas com respostas potencialmente perturbadoras. Não pensem que se pode fazer missões impunemente. É um risco. O risco de ter que repensar toda a nossa compreensão teológica, nosso ensino teológico, nosso ensino da história da igreja, nossas práticas eclesiásticas. Há uma série de debates mundialmente sobre o proselitismo, se é lícito evangelizar, né, fazer missões. E os missionários têm que saber onde estão pisando. Eles estão entrando em contextos extremamente minados. Um contexto pós-colonial na África e na Ásia e contexto pós-cristão na Europa. Como religião de conversão, nós temos que lembrar que o pluralismo cultural e religioso é uma vantagem para nós. Devemos nos opor a todos os fundamentalismos religiosos, inclusive o cristão. No mundo plural é necessário respeitar as outras religiões e não ridicularizá-las. Devemos ter cuidado com os conceitos de territorialidade nas novas versões de guerra espiritual, os demônios territoriais, para não cair numa volta à territorialidade da cristandade medieval. Precisamos perder rapidamente certos costumes. O costume de atacar as outras religiões do país, de demonizar a outra cultura, de julgar apressadamente as características culturais de um povo que não conhecemos e cuja língua mal falamos. Superar o etnocentrismo e a falta de empatia com a população nativa. Missões não são uma desculpa pela intolerância. Pelo contrário, se baseiam na tolerância. A maior interação agora entre as religiões mundiais vai exigir normas consensuais de respeito e civilidade. Nós não somos terroristas. E a diferença deve ser óbvia, não só no fato de não jogarmos bombas, mas também na linguagem que usamos. Um autor diz que a experiência mais fundamental em missões
é de viver em termos estabelecidos por outros. Viver em termos estabelecidos por outros. Mas me parece que muitas agências missionárias trabalham no sentido de impedir que seus missionários tenham que viver em termos estabelecidos por outros. E a globalização, infelizmente, facilita isso. Há muitas pessoas que estão no exterior de corpo, mas não de mente e de espírito. A globalização cria a ilusão de um mundo uniforme. Aí passamos a achar que só porque alguém assiste MTV e bebe Coca-Cola, está disposto a aceitar uma religião de fora. E aí o longo prazo, o trabalho duro de adaptação cultural parece desnecessário. A globalização incentiva essa superficialidade no contato transcultural. Ela atrapalha o engajamento de longo prazo que é necessário para a evangelização mais profunda. Facilidades de viagem, passar horas por dia na internet lendo sites da pátria, respondendo a e-mails de pessoas lá na pátria, tudo isso trabalha contra o mergulho profundo na outra cultura. Fim, né? Ok. Então, vamos terminar com isso. Haveria alguns outros pontos, eu acho, a acrescentar, mas vamos deixar isso de lado. Eu creio que o movimento missionário brasileiro tem que se lembrar desse padrão seriado da história cristã. Nada garante o crescimento continuado nem das igrejas, muito menos das missões. Por outro lado, não devemos nos desanimar demais com as falhas. O movimento missionário clássico do Ocidente teve muitíssimas falhas, inclusive uma alta taxa de desistência, principalmente no início. Então, não devemos nos desanimar, mas devemos sim aprender. E há muito mais recursos para isso do que havia para eles há 200 anos atrás. Talvez a época de ouro das missões brasileiras venha após o fim do crescimento numérico das igrejas, como de fato parece estar acontecendo na Coreia. Vou parar com isso. Obrigado. Por favor, não saiam. Nós vamos estar orando por 3 motivos neste momento. Vamos orar pelo movimento missionário brasileiro, enfatizando as agências enviadoras, enfatizando os centros de treinamento e enfatizando os filhos dos missionários. Eu acredito que nós estamos, diante do que ouvimos, sentindo a necessidade de estarmos fazendo essa intercessão pelo movimento missionário. Vamos fazer essa oração? Por favor, de 2 em 2, vamos orar, mesmo assentado. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé, mas você não vai sair agora, por favor. 5 minutinhos apenas nós vamos estar terminando. 2 minutos para você orar.